Ele sofreu de maneira incompreensível no Getsemane e no Calvário, por vocês. Sua expiação infinita é para vocês. Eu os exorto a devotar tempo todas as semanas, pelo resto de sua vida, para aumentar sua compreensão da expiação de Jesus Cristo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso, A Expiação Infinita. Hoje nós vamos para a aula de número 25. Sempre lembrando, né, não sendo chato, mas compartilhem, dêem um like, divulguem a Central das Escrituras, né, para que possamos atingir mais e mais pessoas na igreja com o conteúdo que aqui é postado. Então vamos à nossa aula de hoje, sem perdermos tempo, né? Aula número 25. Nós vamos estudar em duas partes. Na primeira parte nós vamos... deixa eu só ver se o PowerPoint aqui está... Vamos ver se ele está funcionando. Isso, agora vai. Então, como a justiça e a misericórdia se relacionam com a expiação? Talvez um dos grandes assuntos desse livro, para que a gente possa entender sobre a expiação, temos que entender sobre a justiça e a misericórdia. Primeiro vamos falar sobre as imutáveis leis do universo. Justiça e misericórdia são conceitos difíceis de explorar, não porque haja carência de referência nas Escrituras, mas porque esses conceitos esgotam nossos recursos intelectuais bem antes de divulgar todas as respostas. O elder Bruce R. McConkie escreveu: "Sabemos que de alguma forma incompreensível para nós, o sofrimento dele satisfez as exigências da justiça." As Escrituras frequentemente se referem à justiça e à exigência de que ela seja satisfeita. O que então é a justiça e quem a exige? As definições do dicionário são o que é correto, retidão e qualidade do que está em conformidade com o que é direito. Essas são apenas algumas definições, mas quem determina o que é justiça? Quem a exige? Quais são as consequências de violar ou cumprir o que é justo? Existem certas leis do universo que são imutáveis, que não têm princípio de dias nem fim de anos. Elas não foram criadas por um ser inteligente, tampouco são produto do pensamento moral, mas são realidades eternas, coexistentes com as inteligências do universo. Essas leis são imutáveis no sentido de que não podem ser alteradas nem modificadas de forma alguma. São invariáveis de eternidade em eternidade. São leis que existem por si mesmas, que se perpetuam a si mesmas, as quais até Deus tem jeito. B.H. Roberts falou das existências eternas, que governam até deuses. Há coisas que limitam até a onipotência de Deus. O que então significa a atribuição de onipotência de Deus? Simplesmente que tudo que pode ser feito pelo poder condicionado por outras existências eternas, duração, espaço, matéria, verdade, justiça, reino da lei, Deus pode fazer. Mas nem mesmo ele pode agir com desarmonia com as outras existências eternas que condicionam ou limitam até mesmo ele. Brigham Young ensinou essa mesma verdade.
diz ele, nossa religião nada mais, nada menos é do que a verdadeira ordem do céu. O sistema de leis pelas quais os deuses e os anjos são governados. Eles são governados pela lei? Pergunta ele. Sem dúvida. Não há ser em todas as eternidades que não seja governado pela lei. Sem dúvida, essas leis imutáveis afetam o mundo físico ou natural. Por exemplo, o profeta Joseph ensinou que os puros princípios dos elementos não podem ser destruídos. Eles podem ser organizados e reorganizados, mas não destruídos. Eles então tiveram princípio e não podem ter fim. Da mesma forma, eles não tiveram princípio e não podem ter fim. Da mesma forma, Doutrina e Convênios ensina que os elementos são eternos. Em outras palavras, o universo contém matéria básica e elemental que não pode ser criada nem destruída. Ou, como Brigham Young disse, não pode ser aniquilada. Não há exceção para essa lei natural. Nem Deus está isento. O profeta Joseph confirmou isso quando ensinou: a inteligência não foi criada nem feita, nem verdadeiramente pode sê-lo. Nelas e por elas, as leis da física ou do mundo natural podem não ter implicações morais. Não afeta o nosso crescimento espiritual. Não podemos pecar quebrando essas leis, porque é impossível quebrá-las. Não podemos derrubar uma bola de uma torre e deduzir: essa bola sempre cairá desse modo, porque as leis da gravidade são justas. A justiça e a misericórdia não têm significado nessas circunstâncias. A justiça ou o direito não são levados em consideração no tocante às leis físicas e naturais. Elas não permitem a obediência por escolha, mas sim exigem cumprimento involuntário e inflexível. Parece haver outras leis imutáveis no universo, porém, que oferecem tanto uma escolha quanto uma consequência. E, portanto, nesse sentido, são leis espirituais. Essas leis espirituais governam todos os seres inteligentes do universo e também governam seu progresso. Para esses propósitos, o progresso significa aumento de poder eterno. Em outras palavras, parece existir certas leis imutáveis que proporcionam poder se forem seguidas ou obedecidas. Mas se forem negligenciadas ou desobedecidas, elas podem desencadear o resultado oposto. Por exemplo, talvez o indivíduo não possa progredir sem adquirir conhecimento. O presidente John Taylor observou que até os deuses se submetem a essas leis imutáveis. Há certas leis eternas pelas quais os deuses nos mundos eternos são governados, os quais eles não podem violar e não querem violar. Esses princípios eternos precisam ser cumpridos. E um princípio é que nada impuro pode entrar no reino de Deus. Assim, certas leis governam até os deuses. O presidente Taylor não parece estar sugerindo que essas leis não possam ser violadas ou quebradas em nenhuma circunstância, mas sim que elas não podem ser violadas por deuses que desejam continuar sendo deuses. O Salvador cumpriu todas as leis espirituais com exatidão infalível. Aparentemente, por causa de seu cumprimento de cada uma delas, ele recebeu poder sobre poder até adquirir os atributos de Deus, mesmo na época pré-mortal. Esse progresso foi uma consequência natural de seu cumprimento infalível. Sua divindade parece, portanto, ter resultado não de uma criação dessas leis, mas do cumprimento delas. Mas e quanto ao restante de nós, que não cumprimos todas as leis imutáveis? Será que não poderíamos apenas ficar tentando, até finalmente conseguirmos acertar? E então nos tornarmos deuses, mesmo que isso leve muito tempo? A resposta é não. Evidentemente, essas leis espirituais imutáveis
não oferecem tolerância, misericórdia ou segunda chance. Se não cumprirmos, perderemos para sempre essa oportunidade de adquirir mais poder que acompanha o cumprimento delas. Arão ensinou que, tendo o homem caído por si mesmo, nada podia merecer. Em outras palavras, ele não poderia progredir por si mesmo, independente de quanto se esforçasse para isso. O Salvador ensinou aos nefitas o mesmo princípio. E ele disse: "E enquanto estiverdes na prisão, poderás pagar um senine sequer. Em verdade vos digo que não." A mensagem era clara: depois de pecarmos, violando as leis da eternidade, não haverá meios de escape sem ajuda externa. Se alguém cair de um avião, ele será arremessado ao chão. A lei da gravidade não mudará para adequar-se às suas tristes circunstâncias. Não haverá desaceleração da descida ou amaciamento na terra para amortecer a queda. Por melhor pessoa que ele seja, ele simplesmente não pode dizer antes do impacto: "Deixe-me voltar atrás no meu último passo." Haverá apenas aplicação automática da lei, dura, rápida e inflexível. Por que isso acontece assim? Não há resposta para essa pergunta. É como perguntar: por que existe matéria? Ou por que o céu é infinito? Por quê? Não há uma pergunta que possa ser feita a respeito de algo que nunca foi criado. Ele existe porque existe. Poderíamos chamar essas leis imutáveis, essas imutáveis leis espirituais que governam o nosso progresso, de justiça. Poderíamos, chamar essas imutáveis leis de justiça. Mas essa justiça seria simplesmente a consequência natural decorrente da lei não criada. Ela existe coeternamente com as inteligências não criadas do universo e independentemente delas. A esse respeito, poderíamos perguntar: essas leis constituem ou determinam a justiça? Será que a justiça, como conceito de retidão ou de algo que é direito, somente existe conforme determinada e criada por um ser moral? Se a resposta for sim, então a justiça não é uma lei que existe por si mesma, mas um princípio de moralidade que é o produto do pensamento inteligente. Se esse for o caso, então, que ser ou seres determinam e exigem a justiça? Trata-se apenas de Deus, a humanidade, as inteligências do universo, todas as opções acima ou parte delas? As Escrituras deixam claro que Deus tem um sistema de justiça. Ele é frequentemente chamado de a justiça de Deus, ou sua justiça, ou justiça divina. Mas os profetas confirmaram claramente: Deus provê um sistema moral pelo qual o homem é governado. Mas como esse sistema moral se relaciona com as leis imutáveis e não criadas que acabamos de mencionar? Deus compreendia que nossa falha em cumprir essas leis imutáveis nos impediria para sempre de alcançar a divindade, a menos que houvesse outra fonte de poder disponível ao homem. Não porque ele merecesse, não porque tivesse direito a isso por sua dignidade, mas porque outro ser com mais poder era tão amoroso e bondoso que estava disposto, até ansioso, para propor e implementar um plano que provesse o poder necessário para exaltar o homem. Deus instituiu esse plano, conhecido como plano de salvação, ou o plano de redenção, ou também o plano de misericórdia, ou o grande plano de felicidade. Ao refletir sobre o plano misericordioso do grande Criador, Jacó regozijou-se e exclamou: "Ó, quão grande é o plano de nosso Deus!" O profeta Joseph falou sobre o propósito desse plano, dizendo: "O próprio Deus, vendo que estava em meio a espíritos
E glória, porque era mais inteligente, considerou adequado instituir leis por meio das quais eles poderiam ter o privilégio de progredir como ele próprio. Ele tem o poder de instituir leis para instruir as inteligências mais fracas para que possam ser exaltadas como ele. Essas leis para instruir as inteligências mais fracas é chamada de sua lei, ou as leis de Deus. O elder Snow, Erasmus Snow, escreveu o seguinte sobre as imutáveis leis do universo. Ele diz: entendo que o que exaltou nosso Pai no céu e todos os deuses da eternidade para a vida e salvação, também vai exaltar nós, seus filhos. E o que faz com que Lúcifer e seus seguidores desçam às regiões da morte e da perdição, também vai nos conduzir na mesma direção. E nenhuma expiação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pode alterar essa lei eterna. Da mesma forma como ele não pode fazer com que 2 e 2 sejam 16. Essa lei eterna que ele mencionou é a lei imutável que governa o caminho para a divindade. A lei de Deus jamais pode violá-la, contorná-la ou enganá-la, mas pode complementá-la e suplementá-la. Talvez isso não seja diferente das condições nas quais Nefia atuava como juiz supremo e foi-lhe dado poder de acordo com a voz do povo, para que pudesse, segundo as leis que haviam sido dadas, decretar leis. Em outras palavras, ele poderia criar leis menores, desde que não violasse os princípios de qualquer lei das leis maiores, já existentes. É um princípio jurídico bem conhecido que os estados podem criar individualmente qualquer lei que não esteja expressamente proibida pela Constituição Federal. Isso dá a cada estado a liberdade de determinar um sistema de justiça que vai governar seus cidadãos, desde que essas leis não violem a Constituição do país. Talvez, de modo semelhante, Deus pode estabelecer qualquer lei que desejar, desde que ela não viole uma das leis imutáveis do universo. Essas leis estabelecidas por Deus, se forem cumpridas, concederão a seus filhos maior poder, sim, o poder necessário para tornarem-se deuses. Como ilustração, Deus não seja capaz de tirar o arbítrio do homem de pular de um avião, ou seja, impedi-lo de pecar, mas pode colocar um paraquedas nas costas do homem antes que ele salte, ou seja, prover um meio para que ele se arrependa. Consegue entender aqui? Deixa eu tentar simplificar. Existem certas leis imutáveis no universo, que são tão eternas quanto Deus, quanto tudo. São leis que sempre existiram, e mesmo Deus está sujeito a elas. Baseado nessas leis, Deus pode estabelecer outras leis, como a gente tem visto aqui, para proporcionar que nós, seus filhos, possamos atingir a mesma condição que ele tem. Ficou entendido? Então Deus, baseado nas leis imutáveis, ele estabelece outras leis para nos proporcionar que possamos um dia voltar à presença dele. À medida que as tristes consequências da decisão insensata daquele homem se desdobram, ele ainda tem a chance de aterrissar em segurança. Ele pode puxar o cordão para abrir o paraquedas. Nessa situação, nenhuma lei foi violada nem contornada. A lei da gravidade continua agindo plenamente. Nenhuma justiça foi violada, mas o pecador recebe a capacidade de pousar em segurança se apenas puxar o cordão que abre o paraquedas. Ou seja, arrepender-se e confiar no poder de proteção e preservação da vida exercido pela expiação. Nefe falou daqueles que confiam nas ternas misericórdias do Senhor como sendo aqueles que eram fortes com poder de libertação. O que constitui a base, o alicerce racional das leis de Deus? Deus tem certas qualidades inerentes e eternas que nunca mudam. Ele não pode agir de modo inconsistente ou contrário a essas qualidades.
não porque não tem o poder de fazê-lo, mas porque não tem o desejo de agir assim. Talvez o irmão de Jared estivesse se referindo a esse fato quando disse: Ó Senhor, tu tens todo o poder, podes fazer tudo quanto queiras. A constante conformidade de Deus a essas qualidades inerentes é uma forma de justiça, ou seja, a administração daquilo que ele considera justo e certo, porque seu próprio senso moral exige que esse cumprimento. Isso nos leva à segunda pergunta. É possível que Deus exija justiça não apenas para satisfazer o seu próprio senso moral inerente, mas também para satisfazer todos os outros seres morais do universo que têm um padrão semelhante de moralidade? Em outras palavras, será que Deus poderia ter em comum com todos os homens que escolheram a cidadania em seu reino um conjunto de valores morais pelos quais desejam ser governados? A justiça, no sentido secular, é a administração das leis estabelecidas pelos cidadãos de uma nação ou reino, com as quais eles concordam. Essa é a justiça exigida pelas pessoas. Sem essa forma de justiça, o caos reinaria no lugar da ordem. Da mesma forma, a justiça na dimensão divina é a administração das leis estabelecidas pelas pessoas que compõem o reino de Deus, com as quais elas concordam. Sem dúvida, no grande conselho inicial, essas leis foram discutidas, tendo todos por fim chegado a um consenso. O profeta Joseph explicou: tem sido uma doutrina ensinada por essa igreja de que estávamos no grande conselho entre os deuses quando a organização deste mundo foi contemplada e na qual as leis de governo foram criadas e sancionadas por todos os presentes. Nós, que nos submetemos a essas leis, tivemos uma voz em sua adoção. Sem dúvida, o grande conselho no céu consistiu em muito mais do que uma proposta divina seguida imediatamente de um voto de apoio. É mais provável que esse conselho, ou talvez conselhos, tenha incluído muito tempo para debates, discussões, perguntas, troca de sentimentos e testemunhos prestados. Não estamos sugerindo que o plano de salvação foi alterado ou refinado em qualquer aspecto, porque o plano do Pai, conforme apresentado, teria sido perfeito em todos os aspectos. Mas os participantes, excetuando-se o Pai e o Filho, não eram perfeitos. Sem dúvida, muitos de nós tínhamos ansioso desejo de explorar cada faceta do plano, compreender as consequências do arbítrio moral e os riscos inerentes ao nascimento na mortalidade. Todos sabiam que haveria perigos imprevistos, encruzilhadas, caminhos elevados, caminhos baixos e às vezes aparentemente nenhum caminho. Sem dúvida, não recebemos o plano de modo negligente. Sem dúvida, foi um momento de muita atenção e intenso questionamento. Estávamos profundamente interessados e preocupados, pois nosso destino eterno estava em jogo. O elder Joseph Smith ensinou: estávamos nos conselhos do céu antes que os alicerces da terra fossem lançados. Estávamos ali e fizemos parte de todos aqueles acontecimentos. Estávamos vitalmente preocupados com a execução desses grandes planos e propósitos. Nós os compreendíamos, e é para o nosso bem que eles foram decretados e que eles seriam consumados. Em algum ponto, Satanás e seus seguidores devem ter levantado objeções e contraposto questões. Deus, sem dúvida, tinha o poder de silenciar esses argumentos de oposição e de suprimir todo pensamento contrário com a sua lógica irresistível e dominante presença espiritual. Mas ele parece ter temporariamente se restringido, talvez em favor do arbítrio. Ele permitiu que os eventos seguissem seu curso. Se o grande conselho foi semelhante aos conselhos de hoje, todo homem que desejasse deve ter tido a oportunidade, privilégios iguais.
de expressar os sinceros sentimentos de seu coração. Os grandes e nobres provavelmente se adiantaram para defender com coragem e ousadia o plano, assim como os deuses decidiram entre si. Os membros do conselho também devem ter conversado uns com os outros, não para melhorar o plano, mas para compreendê-lo e aceitá-lo mais plenamente. Então, depois de todas as dúvidas foram respondidas e os testemunhos foram prestados, a questão decisiva foi provavelmente submetida ao voto. Esses princípios mais básicos do Evangelho estão na lei do comum acordo. Mosias ensinou essa lei a seu povo. Não é comum a voz do povo desejar algo contrário ao que é direito, mas é comum a minoria do povo desejar o que não é direito. Portanto, observareis e tereis isto por lei, resolver vossos negócios de acordo com a voz do povo. Esse princípio fundamental de governo pelo consenso foi anunciado na formação da igreja nos últimos dias. Um conselho semelhante foi repetido 2 vezes depois disso, no curto espaço de 6 meses. Em todas as vezes a mensagem foi semelhante. E todas as coisas serão feitas de comum acordo na igreja. Essa lei é fundamental não apenas na mortalidade, mas em todas as esferas da nossa existência. Brigham Young ensinou: as leis pelas quais ele, Deus e todos os outros existentes nas eternidades dos deuses decretam que o consenso da criatura precisa ser obtido antes que o Criador possa governar perfeitamente. Mesmo que a voz do povo seja contrária à vontade de Deus, ele tem que respeitar o arbítrio deles. Israel decidiu ter um rei terreno em lugar de um rei celestial. Deus disse a Samuel que explicasse ao povo as consequências de terem um rei, para que não houvesse mal-entendidos em relação ao seu futuro político. Depois ele instruiu a Samuel ouvir a sua voz e dar-lhes um rei. Ouvis a voz do povo. Seria razoável que Deus violasse esse princípio básico do comum acordo, tão enfatizado por ele, e impusesse a seus súditos leis não aprovadas pela voz do povo? Pelo contrário, parece que ninguém estava mais ansioso e disposto a promover e a incentivar um ambiente de arbítrio e de comum acordo do que o próprio Deus. Infelizmente, uma minoria do povo, ou seja, Satanás e 1/3 das hostes do céu, desejaram o que não é direito. E, portanto, foram expulsos da presença de Deus. Essa parecia ser uma consequência adequada, já que escolheram não se submeter às leis que governariam o reino de Deus. Por mais incrível que pareça, escolheram o caos em lugar da ordem, a contenda em lugar da harmonia, a guerra em lugar da paz. Ao rejeitar o plano do Pai, eles não puderam tornar-se beneficiários das próprias leis que tinham o poder de exaltá-los. Por que escolheram Satanás em lugar do Salvador? É um grande enigma de todas as eras. Por que essa falta de fé na capacidade que o Salvador teria de submeter-se ao sacrifício expiatório? Era falta de fé em usar a sua própria capacidade de cumprir os termos e as condições da lei de Deus? Foi orgulho, ambição, egoísmo, todas essas fraquezas combinadas? Seja qual tenha sido o motivo, os céus choraram por sua iniquidade, mas honraram o direito de cada pessoa de ser desobediente. Os 2/3 que permaneceram e aceitaram as leis que nos foram dadas pelo Pai, a voz do povo, sancionou as leis divinas que ele propôs por meio do Filho. Foi isso que o profeta Joseph ensinou. Na primeira organização no céu, estávamos todos presentes e vimos o Salvador escolhido e designado e o plano de salvação criado. E nós sancionamos tudo isso. Se sancionamos as leis pelas quais seríamos governados, parece que o fizemos com pleno entendimento das bênçãos e dos castigos correspondentes. Essas leis, com as consequências que as acompanham,
foram consideradas justas. Ninguém nos forçou a consentir. Voluntariamente decidimos aceitar as leis que governariam nossa vida espiritual para que a ordem renasse e não o caos. A administração, supervisão e execução dessas leis, castigos e bênçãos, às quais decidimos nos submeter, é o que conhecemos como justiça. A pessoa responsável por administrar essas leis é o juiz. Mosias ensinou a seu povo a nomear como juízes homens sábios, que julgarão esse povo de acordo com os mandamentos de Deus. Os que estavam no grande conselho inicial consentiram que o mais sábio de todos os filhos do Pai, o Salvador, seria o juiz. Fizemos isso com a reconfortante certeza de que ele seria absolutamente justo e misericordioso na administração da lei. Enoque chamou-o de justo juiz, que virá no meridiano dos tempos. O Salvador não apenas poderia ter compaixão de nossa causa, mas também empatia. Ele sofreria todo o espectro da mortalidade. Ninguém conheceria melhor as leis do que aquele que seria nosso legislador. Ninguém seria mais sábio, porque ele era o mais inteligente de todos eles. E ninguém seria mais misericordioso, bondoso, amoroso ou preocupado do que o próprio Salvador. O Salvador possuía todas as qualificações necessárias e desejáveis para ser um juiz perfeito. A voz do povo quis e o aprovou e se regozijou nele como seu juiz. Ninguém poderia posteriormente isentar-se de seus decretos. Ninguém poderia alegar que ele não compreendia. Ninguém poderia alegar que ele era inaceitável, pois teve nossa aprovação, nosso consentimento, nosso voto antes do juízo final. Davi reconhecia isso, e ele diz: Deus é o juiz. Isaías sabia disso. O Senhor é o nosso juiz. E Moroni referiu-se ao Salvador como o juiz eterno, tanto dos vivos quanto dos mortos. Jesus também testificou essa verdade. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. Por mais cruciais que sejam as leis da justiça, elas não podem salvar-nos. Leí falou do destino do homem se somente a justiça estivesse o cetro de governo. Pela lei os homens são rejeitados. Jacó, filho de Leí, sabia que somente havia uma solução que poderia impedir o afastamento permanente de Deus. E ele diz: é somente na graça e pela graça de Deus que sois salvos. Paulo ensinou o mesmo, dizendo: segundo a sua fé, Deus, segundo a sua de Deus, misericórdia nos salvou. Não há exceções. Sem misericórdia e graça não haveria nem salvação nem exaltação. Com sua incomum perspicácia, Shakespeare escreveu essa verdade espiritual. Ele diz: embora supliques por justiça, considera isso. No curso da justiça, nenhum de nós veria a salvação. Rogamos por misericórdia. Um adendo importante aqui. Nós aceitamos o Salvador Jesus Cristo como nosso juiz, nosso Salvador, sabendo que ele passaria pela experiência da mortalidade, enfrentando todos os desafios, todos os pecados, todas as nuances da nossa vida mortal. Sabíamos que ele julgaria por experiência própria, por ter vivenciado essa esfera mortal. Então ele saberia por inferência, não por ouvir falar, o que é a vida mortal, para saber como nos socorrer, como diz no livro de Mórmon, né, lá em Alma, como nos socorrer segundo a carne, segundo a nossa vida mortal. A misericórdia e a graça são dádivas de Deus.
Em essência, são doutrinas companheiras. O LDS Bible Dictionary define graça como os meios divinos de ajuda ou força, concedidos por intermédio da abundante misericórdia e amor de Jesus Cristo. Em outras palavras, a natureza misericordiosa de Deus o leva a prover-nos carinhosamente de dádivas e poderes, ou seja, sua graça, que vão desenvolver nossa natureza divina. Às vezes temos tendência de fugir da palavra graça e, em vez disso, enfatizar as obras, embora outros adotem a abordagem oposta. Mas, na verdade, esses dois conceitos andam de mãos dadas. Quando o salva-vidas estende uma vara para o nadador que se afoga, este deve estender a mão e agarrar-se a ela, se quiser ser resgatado. Tanto o salva-vidas quanto o nadador precisam participar plenamente para que a vida do nadador seja salva. E aqui nós vamos encerrando essa primeira parte dessa aula falando da justiça. E vamos na próxima aula agora falar da outra lei eterna, que é a lei da misericórdia. Demos só uma introdução aqui à misericórdia, então vamos destrinchar na próxima aula sobre a misericórdia. Eu sei que essa aula parece um pouco pesada, mas em resumo, existem certas leis eternas que são imutáveis. E baseado nessas leis, o Pai Celestial criou as suas leis, que é chamado de o plano de Deus, ou o plano de misericórdia, ou o plano de alegria. Na verdade, em resumo, o plano de salvação. Criou certas leis baseadas nessas leis eternas, que basicamente são a oposição, o arbítrio, e são leis eternas que sempre existiram e que sempre existirão. Então, o Pai Celestial proporcionou um plano onde ele estabeleceu certas leis que podem nos levar de volta à sua presença para sermos deuses como ele, ser exaltados como ele. Deixamos então essa aula, talvez alguns tenham que repetir, voltá-la, assistir mais de uma vez para poder entender todas as nuances da lei da justiça. E deixamos essa aula então em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.